O segundo vídeo trata de um assunto fundamental quando se estuda a infância: o brincar. O vídeo mostra diversas cenas de crianças com idades, em ambientes e de culturas diferentes, brincando e mergulhados no universo lúdico de modo contagiante e emocionante. É muito comum observarmos pais, escolas e educadores se preocupando muito com a preparação de seus filhos e alunos para a vida. Por esse motivo, muitos inscrevem suas crianças em diversos cursos e atividades, como esportes, cursos de língua, repetidora ou reforço escolar. E atualmente nós temos o atendimento integral nas escolas, que faz esse papel de fortalecer o desenvolvimento das crianças. Mas nós, educadores, psicólogos, nos perguntamos: cadê o tempo das brincadeiras? Cadê o tempo do brincar? A gente pega esse, amarra aqui, pega o que tá aqui, amarra aqui, e um bem aqui, a gente amarra aqui. Mas dependendo do vento, né? Se ele vier pra cá, a gente bota ele assim, ó. Esse vídeo que nós estamos apresentando nos faz pensar um pouco sobre essa questão. E aí a gente faz essa pergunta: qual o sentido do brincar para as crianças? A brincadeira é a via régia do desenvolvimento infantil. Assim como disse Freud, que o sonho é a via régia do inconsciente. Portanto, o brincar, ele é obrigatório para o desenvolvimento da criança. Uma criança que não brinca, ela vai ter dificuldades em sua vida, ela vai ter um desenvolvimento comprometido, tanto na infância, adolescência, como no resto da sua vida, a fase adulta e na velhice. A brincadeira estimula a coordenação motora, estimula a percepção do limite corporal, do equilíbrio corporal e emocional, facilita a organização dos pensamentos, o planejamento de ações, facilita a convivência com a diversidade, estimula a autopercepção, a percepção do outro e do mundo, ajusta os comportamentos, estimula os sonhos e facilita o contato social. Também é um momento de realização de vontades, assim como também é um momento de lidar com frustrações. A criança, quando brinca, ela tem a possibilidade de expressar sua curiosidade sem medo, sem restrição. Desenvolve, portanto, a coragem de criar. Identifica nesse movimento de criar as suas potencialidades e também suas fragilidades. Cria também as condições de superação de seus limites e aprende sobre o universo dos adultos. Além disso, ela consegue identificar semelhanças e diferenças, enquanto vive a concretude do mundo e da vida. O sentido, podemos dizer, que é a possibilidade dela se construir. Portanto, enquanto a criança brinca,
ela tem a possibilidade de ser, enquanto ser humano. Estimula o seu desenvolvimento da inteligência e do aprendizado dos conteúdos. E essa é uma preocupação muito grande dos educadores, no sentido de que julgam muitas vezes muito importante os conteúdos em sala de aulas, bibliotecas, laboratórios, e realmente são importantes, porém, muitas vezes essas atividades são desenvolvidas em detrimento do momento do brincar. O brincar e o educar, elas podem estar juntas, porque a criança, quando brinca, ela está aprendendo um monte de coisa. Ela está aprendendo a ser um ser social, ela está aprendendo a criar amizade, ela está aprendendo um monte de coisas a respeito do corpo, do movimento, da exploração, do uso sensorial, uso dos seus movimentos. Ela está aprendendo a entrar em situações simbólicas, situações imaginárias, mas ela está aprendendo também outras coisas, sim. O tempo de brincar da criança vai estar estimulando sua inteligência e sua capacidade de aprender. Como os educadores podem se habilitar para aproveitar ao máximo as brincadeiras no desenvolvimento das crianças? Bom, em primeiro lugar, é preciso que os educadores se reconheçam como seres que tiveram uma infância. Muitas vezes, nem sempre foram infâncias vividas plenamente, mas viveram suas infâncias. E é preciso ter coragem para resgatar essas infâncias. Resgatar o valor do brincar a partir do encontro ou reencontro com essas infâncias perdidas. Se sentir criança é fundamental para que a gente possa se vincular às nossas crianças, aos nossos alunos. Envolver-se com as brincadeiras, envolver-se com as crianças, formar vínculos afetivos, se divertir brincando. É comum observarmos alguns professores que passam atividades lúdicas para as crianças e se sentam e só observam. Essa não é uma boa atitude. A atitude do educador é, em determinadas brincadeiras, onde é possível que ele intervenha, que ele possa estar vivenciando com a criança aquela atividade. Seja sentado no chão, rolando no chão, subindo em cordas, enfim. É preciso ter essa habilidade física dentro das habilidades de cada professor, de cada educador, mas quanto mais os educadores estiverem realizando as atividades junto com as crianças, mais essas crianças se desenvolverão, mais se sentirão seguras e fortalecidas no seu desenvolvimento. É importante também que esse professor, esse educador, busque se capacitar no tema. Existem várias formas, lendo livros nessa área, fazendo especializações, fazendo cursos de curta duração. A forma, cada educador deverá ver a sua, mas é importante que haja capacitação realmente nesse tema. Não basta só que os educadores repitam suas brincadeiras da infância. Isso é importante também, e até para que possa ser ensinado para essas crianças. Mas existem novas brincadeiras, existem novas cantigas de roda, existem outros jogos atuais que precisam ser conhecidos e esse educador tem que estar preparado para usá-los no momento certo, com a faixa etária adequada. Também é importante conhecer e desenvolver uma capacidade que poucas vezes se fala sobre isso, que é a capacidade de nós criarmos os brinquedos. Não necessariamente a criança vai ficar feliz só se você der um brinquedo já pronto, organizadinho, comprado na loja. Muitas vezes a gente dá um brinquedo, uma caixa de sapato para uma criança e daquela caixa de sapato ela solta a imaginação dela e faz um brinquedo especial. E a própria manipulação dessa caixa já é uma brincadeira muito deliciosa para essa criança. Outros materiais da natureza, como sementes, folhas, gravetos, pedras, a água, a argila, são materiais da natureza que vão ajudar a criança a se conectar também com esse saber, que é o saber do meio ambiente. Então, existem várias formas de brincar, existem possibilidades de se criar novos brinquedos. Pode ser também com madeira, fazer bonecos de pano, é tanta possibilidade e
Nós temos uma riqueza tão grande de informação no meio virtual, é possível que se aprenda a fazer um brinquedo, mesmo que você pense assim, mas eu não tenho habilidade, eu não tenho habilidade manual, eu não gosto, eu não sei. Mas para que a gente possa desempenhar bem o nosso papel de educador com crianças, nós precisamos ultrapassar esses limites. Precisamos nos superar e fazer, experimentar e ver como é prazeroso, como é instigante, como é muito importante para nós também, essa sensação de construir um brinquedo e proporcionar isso às crianças. E complementando, inclusive, o que eu já havia falado, é preciso que a gente evite comprar esses brinquedos que estão nas prateleiras já prontinhos, né? A gente sabe que há uma cobrança muito grande das crianças, às vezes da escola, da sociedade em geral, da mídia, nesse sentido. Mas eu aconselho a você, educador, você que é pai, mãe, não é que você não compre, eu acho importante também que a criança conheça esse tipo de material. Porém, a gente pode balancear isso, né? Entregando esse tipo de brinquedo mais natural, mais artesanal, mais próprio para as crianças. Por que é importante que as crianças não tenham tanto acesso aos brinquedos já industrializados? No momento em que a criança brinca com o material artesanal, ela vai desenvolver o brinquedo, ela vai desenvolver o seu brincar, a sua forma de brincar, ela vai reconhecer as suas potencialidades, ela vai deixar a sua imaginação fluir, coisa que muitas vezes o brinquedo industrializado já traz toda uma programação do brincar, tem toda uma regra, tem todo um posicionamento a ser feito, e isso poda um pouco as possibilidades imaginativas das crianças. É importante também que os educadores possam criar espaços propícios às brincadeiras, de acordo sempre com cada faixa etária. Então, salas com espaços livres, salas com paredes que as crianças possam pintar, possam riscar. Mas parece absurdo isso, mas não é. A criança precisa ter um espaço para desenhar e para pintar para além das páginas A4. Essa sensação de liberdade, de pintar um universo maior, até maior que ela, é muito prazeroso para a criança e amplia o universo também dela. Ela se sente capaz de ir além. É um exercício muito poderoso também no desenvolvimento. Outra coisa importante é saber que ao brincar, a criança está desenvolvendo habilidades tanto motoras, mentais, afetivas e sociais fundamentais para a sua vida. Isso nós não podemos nos esquecer jamais enquanto pensamos o brincar, enquanto brincamos, enquanto preparamos aulas para as nossas crianças. Existem inclusive escolas em São Paulo, que vocês podem pesquisar, que trazem a possibilidade de o aprendizado se dar no brincar. As crianças passam pouco tempo dentro das salas de aula e muito mais tempo todas juntas nos pátios, nas áreas com areia, na grama, em todos os espaços livres da escola. E com as faixas etárias, inclusive, também misturadas. Elas não separam as faixas etárias. E as crianças se desenvolvem, aprendem. Quando retornam para as salas de aula, para ter algum tipo de aula mais específica, elas têm muito mais vontade, muito mais curiosidade, muito mais capacidade de reter informação, de elaborar raciocínio, realmente de aprender. Como lidar, então, com essa campanha massiva da mídia e da sociedade com relação aos brinquedos prontos, aos jogos eletrônicos, à internet, aos aparelhos de comunicação como celulares e tablets? Esse é realmente um jogo bem difícil para os adultos, para os pais e educadores. Mas nós temos que pensar a seguinte questão: quem determina com quais materiais a criança deverá brincar, poderá ter acesso, são os adultos. Cada pai, cada mãe, cada educador é capaz de definir com qual objeto a criança irá brincar. Quanto menor a criança, mais fácil isso vai suceder. É claro que uma criança com mais idade, ela já consegue discernir melhor, ela já é mais influenciada pelos coleguinhas. Mas, se nós conseguirmos
ensinar essa criança a ter acesso a outros materiais, que não esses que são de modo ostensivo divulgados na mídia, nós teremos condições de dar a possibilidade a essa criança dela poder escolher, dela conhecer. Além disso, além desses materiais todos expostos, conhecidos na grande mídia, há outros materiais, há brinquedos muito mais divertidos. Existe a pipa, o peão, o carrinho de rolimã, a boneca de pano. Nossa, brincadeiras como brincar de casinha, tantas brincadeiras que a mídia não oferece. E nós, pais e educadores, temos a obrigação ética e humana de proporcionar esse conhecimento a essas crianças. Entre os comerciantes, é grande a expectativa pela venda dos brinquedos eletrônicos. Mesmo antes dos Dia das Crianças, são eles os mais procurados. Em casa, os pais orientam os filhos a alternar o uso de tablets e videogames e as brincadeiras tradicionais. Mel tem apenas 6 anos e não dispensa a tecnologia. Ela já ganhou um tablet, presente adiantado do Dia das Crianças. Luca, de 11 anos, prefere o videogame. A mãe dos irmãos está atenta a esses hábitos. A gente tem um esquema de recompensa. Então, eles têm as tarefas deles, que se eles cumprirem todas as tarefas, como recompensa, eles podem brincar um pouco, ou lá embaixo com os meninos, ou assistir televisão, ou jogar um videogame. Na casa de Patrício, o esforço para que o filho não se interesse tanto pelos brinquedos eletrônicos foi em vão. O videogame teve que ser comprado após inúmeros pedidos. Mesmo assim, o uso é regrado. Jogo demais não é muito bom. Aqui em casa ele só pode jogar no final de semana, né, só no sábado e no domingo. Normalmente a gente no sábado e no domingo não dá muito espaço para ele jogar, porque a gente cria passeios, coisas para fazer. Não pode jogar à noite nunca, mesmo no final de semana. Nas lojas, eles são convidativos. Segundo uma pesquisa de um site especializado em vendas online, 35% dos pais, nesse Dia das Crianças, pensam em presentear os filhos com um brinquedo eletrônico. E quais são os presentes favoritos da criançada? Bom, a resposta está neste setor. Tem o tradicional videogame e também o smartphone, o tablet. Mas os pais não estão dispostos a pagar caro por eles. A pesquisa também mostrou que 60% dos entrevistados pretendem gastar entre 50 e 200 reais. E o presente ideal para Maria Eduarda? Notebook. Notebook? É. Pra quê? É, porque no computador lá de casa ele fica só lá no lugar mesmo, não mexe. Meu pai tem um notebook, só que é dele, não meu. Aí eu mexo um notebook mesmo pra mexer. E aí, mãe, esse presente cabe no orçamento ou não? Aí futuramente, né, Natal tá perto, quem sabe. Para alguns pais, a regra é dosar entre o brinquedo tradicional e o tecnológico. Arthur já tem um tablet. O presente da vez agora vai ser bem diferente. Para que a gente tenha um desenvolvimento mais de locomotor dele, o objetivo é que a gente dê algum brinquedo que ele possa realmente soltar um pouco mais e sair um pouco do eletrônico. As crianças podem ter acesso sim a esses brinquedos, a esses jogos, mas com organização. É preciso que se dê a ela um tempo para usar aquele tipo de equipamento, o tablet, o celular, os joguinhos eletrônicos, enfim. Não pode ser só esse tipo de jogo. Além disso, elas não podem ficar tanto tempo nesse tipo de atividade. O pai, a mãe, o cuidador tem que estar atento a isso. Pode-se marcar um tempo, é 20 minutos, é meia hora e basta. Depois você vai brincar de outra coisa. Nós sabemos da dificuldade que é por conta de que nem sempre os pais estão tão presentes, né, para poder definir isso. Mas se nós quisermos cuidar do desenvolvimento das nossas crianças, é preciso que isso aconteça. Os educadores podem e devem fazer isso também. As escolas também. Tanto a escola como os educadores podem ter em seus espaços, tanto sala de aula como na escola como um todo, os dois tipos de brinquedo e facilitar os dois processos. Afinal de contas, nós não podemos deixar as crianças fora do nosso momento atual, da realidade atual. Elas precisam saber, conhecer, desenvolver as habilidades. Mas elas não podem ficar tanto tempo com esses produtos que se viciem.
Nós sabemos de crianças que são viciadas, né? Bebês que já são viciados em celulares e tablets, etc. Para isso, é preciso um comportamento que depende da formação, dos valores dos pais e dos educadores. É preciso saber colocar limite. Essa é uma questão importante. Aparentemente não tem a ver com a questão da infância ou do brincar, mas tem. Quando um pai e uma mãe sabem exatamente o que é que a criança pode, o que é que ela não pode, e tem coragem de dizer isso e explicar os motivos, essa criança vai ter um suporte maravilhoso. E ela precisa disso. A criança não tem noção do perigo que é um celular, um tablet, um programa da internet sendo usado. Elas não têm essa noção. Somos nós que devemos, sabendo desses perigos, devemos orientá-las, proibindo certos jogos, certas atividades. Esse é o trabalho do adulto, essa é a função do educador. Como eu já disse, essa função de colocar limite implica na questão do tempo, quanto tempo ela poderá ficar com aquela atividade, quantas vezes no dia, enfim, tudo isso tem que ser definido pelos pais e educadores. Também a gente aconselha que os pais e educadores conheçam exatamente o que a criança está tendo acesso, se ela estiver usando esses brinquedos mais voltados para programas da internet e jogos eletrônicos. Existem jogos que têm um conteúdo muito agressivo, muito violento, e o que eles estão passando para a criança? Estão passando aquela informação e a criança vai captando aquilo como algo natural, como algo normal, como algo de seu cotidiano. Ela vai achando aquilo interessante e é normal, é natural que ela queira replicar aquela brincadeira ou aquela energia mais agressiva, mais forte no seu cotidiano. Portanto, é preciso conhecer, saber onde é que elas estão entrando, fazer os jogos, jogar com a criança para ver o que é que acontece com os personagens, como é que está sendo organizado o processo, se há morte, se há sangue, e conversar com a criança sobre isso, inclusive, ou não deixá-la usar, explicando o porquê. Então, com relação ao brincar, algo que parece tão infantil, mas é algo sério, é algo muito importante, é a vida dessas crianças que está em jogo, que poderá ser muito bem formada ou não. E o que nós aconselhamos é que você, educador, educadora, se dedique mais a esse conteúdo, o brincar, o brinquedo, conheçam mais sobre isso, desenvolvam mais habilidades com relação às práticas das brincadeiras, dos jogos infantis, organizem-se para definir e conhecer os jogos para cada faixa etária, aprendam a buscar ambientes mais saudáveis para as suas crianças, para levar as crianças para terem essas atividades ao ar livre, se envolvam com essas atividades. Com certeza, vocês que vão estar trabalhando com crianças na questão da aprendizagem vão sentir a diferença na qualidade do aprendizado dessas crianças. Lembrem-se que o brincar é a possibilidade da criança existir, é a forma que ela encontra de ser o que ela é. A melhor coisa que podemos fazer para aprender a lidar com crianças é brincar com elas. Brincar com outros adultos e brincar com a nossa criança interior, tão esquecida. Que vocês possam aprender com suas crianças simplesmente brincando. Nos encontramos no próximo bloco.